Muito boa noite, pessoal! Uou, que animação! Se segura na poltrona, se segura aí no balcão da padaria, porque o Gazeta Esportiva vai chacoalhar tudo, vai chacoalhar o seu final de tarde. Vem com a gente que aqui tem! Aqui tem emoção, aqui tem informação, aqui tem opinião e aqui tem a melhor dupla de comentaristas, tem opinião de peso. Ele, o xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa! Fala, galera! E ele, que dispensa apresentações, o grande, o mítico Chico Lang! Chico Lang, querido! E vou dizer uma coisa pra você. Está acontecendo uma injustiça muito grande no Corinthians. Por quê? Opa! Eu vou dizer no programa. Ih, será? O homem veio daquele jeito, hein? Turma, hoje tem São Paulo em campo pela Libertadores. A Marina tá no Morumbi para trazer tudo desse jogão. No Palmeiras, um ídolo se despediu chorando, mas tem também reforço oficializado. Já o Alexandre Silvestre vai chegar do Parque São Jorge para falar sobre Memphis e Héctor Hernandes. No Santos, atenção, atenção! Gente, teve invasão do CT Rei Pelé, é isso mesmo. E hoje é dia de Momento Velocidade com o Rodrigo França. A gente volta depois dessas dicas. Estamos de volta e a gente começa por aqui falando da homenagem que a Câmara Municipal de Serquilho prestou ontem à Corrida Internacional de São Silvestre. O diretor da prova, Eric Castelheiro, compareceu à cidade do interior paulista para receber a moção de aplausos aos organizadores e participantes da mais tradicional prova de rua do Brasil. Já virou tradição na São Silvestre a faixa, né, com o nome de Serquilho, olha que legal, indicando aí a presença dos participantes da cidade. E Eric Castelheiro foi lá receber essa homenagem aqui em nome da São Silvestre, da nossa Fundação Casper Libero. Que bacana. E a gente segue falando, sim, de São Silvestre no programa com mais uma curiosidade da corrida de rua mais tradicional do Brasil. Quem conta pra gente é o José Paz. Vamos para as curiosidades de hoje sobre a Corrida Internacional de São Silvestre, bora lá! Entre 1989 e 2011, a São Silvestre passou a ser realizada no período da tarde, às 17 horas, depois de ser disputada à noite desde a sua criação em 1925. Inclusive, em 89, o equatoriano Rolando Vera e a mexicana Maria del Carmen foram os vencedores da corrida. Em 2012, a prova foi transferida para o período da manhã e segue assim até hoje. E aí, você sabia dessas curiosidades? Agora é hora de esperar pelo próximo capítulo dessa história. Afinal, um legado de 100 anos não é para qualquer corrida, não. Anos de São Silvestre, então se prepare, em breve informações sobre a abertura dos lotes para você comprar o seu ingresso. Calma, você tem que acessar todo dia o site gazetesportiva.com para ficar por dentro, combinado? É noite de Libertadores no Morumbi, meu povo, é hora de ir para a casa do São Paulo, falar com a repórter Marina Buffon. Boa noite, Má, a torcida já está chegando por aí? Michele, a torcida não chegou. Tá chegando não, já chegou. Ô, sem palavrão, meu amigo, senão a gente vai ter que cortar aqui no ao vivo. A torcida já chegou, gente. Vou pedir pro Thomas Jefferson, que tá aqui comigo junto com o Urande Campos, mostrar pra vocês que o pessoal já tomou as ruas aqui em volta do estádio do Morumbi para esse jogo importantíssimo que vai acontecer às 9h30 da noite só. Que já está lotado de gente para recepcionar o ônibus do São Paulo, que deve chegar por volta das 7h30 da noite aqui no estádio do Morumbi. Jogo contra o Atlético Nacional pela volta das oitavas de final da Libertadores. Como eu disse para vocês, um jogo importantíssimo. São Paulo conseguiu manter o placar de 0-0 lá na Colômbia na semana passada, com pênalti para fora, com pênalti defendido pelo Rafael. E hoje aqui precisa de um placar mínimo, de uma vitória simples para conseguir avançar para as quartas de final da Copa Libertadores, buscando o 4º caneco na competição. Vou falar para vocês então uma provável escalação desse São Paulo, que não tem novos desfalques, são os mesmos desfalques de sempre. Então o Arboleda não joga, o Wendel também não, o Oscar segue no departamento médico, assim
como o Calério, o Rian Francisco, enfim, todos aqueles que a gente já sabe que estão no departamento médico. Agora, a dúvida fica por conta do Lucas Moura. O Lucas Moura jogou em 2 partidas já, entrando no segundo tempo. Contra o Vitória jogou um pouquinho e no final de semana contra o Sport jogou 29 minutos e fez um gol. Voltou a fazer gol depois de 6 meses aí o Lucas. Então fica aí a dúvida se ele vai entrar como titular, o que a gente duvida um pouquinho, mas está aí então entre parênteses uma dúvida se ele entra ou não nesse jogo como titular ou se ele entra num segundo tempo para fazer aí mais pressão ainda nesse time do Atlético Nacional, que vem para cá, gente, para buscar uma vitória, buscar eliminar o São Paulo, algo que já conseguiu numa Copa Sul-Americana em 2014, na própria Libertadores em 2016, mas o São Paulino não quer deixar e está bastante confiante. Vamos então para uma provável escalação do São Paulo, com Rafael no gol, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Cedric ou Mike, Alisson ou Lucas, Marcos Antônio, Bobadilha e Enzo Dias, e na frente Luciano e André Silva. Essa deve ser a provável escalação do São Paulo. Então, com essas duas dúvidas, o Mike, que foi muito bem no final de semana, tem entrado muito bem nos jogos, fez o seu primeiro gol no profissional contra o Sport, ou então aí o Lucas no lugar do Alisson, mas muito provavelmente o Lucas deve começar no banco de reservas, tá certo? Vou mostrar para vocês mais um pouquinho aqui da festa do torcedor do São Paulo, que, como eu disse para vocês, está chegando, já está tomando aqui as ruas em volta do Morumbi. É esperado um público maior do que 55 mil pessoas aqui hoje no Morumbi. E a festa que a gente já sabe que a torcida faz, de fato, quando o ônibus está chegando por volta das 7h30 da noite. Tá certo, Mia? Eu volto com vocês por aí. Beleza, olha, mais de 50 mil torcedores, está tudo lotado, o clima é propenso. Hoje vai dar São Paulo, não vai dar não, Chicão? Olha, eu não quero estragar a festa de ninguém, né? Que isso, Chico? Mas eu estou achando que o Atlético vai engrossar. Que isso, Chico? Vai engrossar. Esse negócio de ter festa é uma coisa, agora futebol é futebol. E no futebol, o São Paulo quase que leva 4-0 lá na ida, né? Mas estamos duas falando bolas da na volta. trave, Estamos 2 falando pênaltis da perdidos. volta. Não, mas agora aquele time é o mesmo que vai jogar. Não muda nada o Atlético. Mas então, o São Paulo já pode ter alterações, a Marina vai falar daqui a pouco. Não, pode ter alterações, pode ter alterações, mas tá eu acho que vai ser... Tá com alguma dor aqui? Não, não estou com dor de nada, no cotovelo não. No cotovelo não dói nada não. Pode ficar uma sossegado. festa bonita dessa, torcida, um grande astral, o senhor entra jogando água no shopping? Eu acho que vai, né, eu não vou dizer o palpite que ainda não chegou a hora, mas eu acho que vai para os pênaltis. Eu acho que vai para os pênaltis. Essa atmosfera já é comum da torcida do São Paulo e isso se deve muito àquele momento maravilhoso que todos nós vimos com o São Paulo do Tele Santana, a história que o São Paulo tem na Libertadores, a sinergia que o clube tem com a Libertadores. A torcida do São Paulo responde e ama esse torneio. E entendo que essa atmosfera, é claro, o torcedor não entra em campo, mas essa atmosfera, esse astral, pode sim contagiar o grupo do São Paulo para se classificar hoje, sair classificado no Morumbi, até porque, me parece, a Marina daqui a pouco vai nos atualizar, o São Paulo deve vir com novidades, né, Michele? É verdade, estão acertando lá a câmera na Marina. E agora aqui, ó, a gente vai para o nosso palpitômetro. Opa, já? Ou não é? Já vamos assim, direto pro palpitômetro, porque aqui a gente quer, é jogo. É jogaço hoje no Morumbi, cidade parando ali na região. Quem começa é você, xerifão. Eu vou de Borra, jogo importante é bom ir de Borra da Cané. Ô Boca, hein? Ô Boca abençoada, gol do Nacional. Gol do Nacional. Mas segura aí que tem gol do São Paulo, empatou. Tem um pênalti. Não. 2-1 São Paulo. Chupa, Chico Lang. 2-1 São Paulo. Se tiver pênalti, o Sabino bate. Você para, Chico Lang. Sabino bate muito bem. Dá aquela corridinha de coelhinho, né? Apoia o cotovelo aqui. Apoia aqui, tá com dor aqui no cotovelo. Fala, Dicão, qual que é o seu palpite? 0-0 nos pênaltis. E quem ganha? Quem ganha? Nos pênaltis. O Atlético. Nossa senhora, sai pra lá. Todo mundo vai sair chorando. Meu não palpite. Vai ser de 6 como foi na... Vai virar meme, hein? Que isso, São Paulo passa, torcida vai empurrar o time, 2-1 São Paulo! Olha. E a Marina também vai. Copiou meu, Michele. Marina também vai votar. Quer ver a Marina meteu 2-1 também. E aí dá um 0-0 só, né? Gente, vai, ó, eu acho que o jogo vai ser difícil hoje aqui, aquele cheio de susto, sabe?
mas pro bom coração do torcedor São Paulino aqui voltar a funcionar normalmente. 1-0 São Paulo com emoção e São Paulo nas quartas de final. Beleza, 1-0 é 10-0, tá lindo. Tá ela no meio da torcida vai falar que vai perder. Você acha que vai falar? Né? Queria ver se ela vai falar 2-0 pro Atlético Nacional. Ela não vai falar isso. Agora, para tudo, a gente está aqui no portal, porque hoje aconteceu uma situação muito chata. A torcida do Santos invadiu o CT Repelé para protestar contra a má fase do clube. E agora chega mais Thiago Salazar. Muito boa noite para você. Explica pra gente o que aconteceu. Boa noite, Michele, para você e para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, né? Tava até estranho aquele silêncio da torcida do Santos, né? O Santos tomou 6-0 no Morumbi, na noite daquele domingo não aconteceu nenhuma manifestação, como a gente até brinca, não teve nenhum muro pichado, nada, mas enfim, a manifestação veio hoje, veio com uma invasão ao CT Rei Pelé durante o treinamento, durante a apresentação dos jogadores ao CT Rei Pelé, depois do período de folga, e enfim, os torcedores foram para lá para conversar com os jogadores, para cobrar os jogadores, inclusive o Neymar, que ficou à frente do elenco e ouviu algumas coisas que talvez ele não esteja acostumado. Vamos dar uma olhada aí. Eu vi com 55 mil pessoas, Marcos. Você tá de brincadeira com a nossa cara. Isso aqui que tá acontecendo hoje aqui é pouco. É pouco. Posso falar pra você? Ah, já sei, é violência. Você quer tomar a tapa na cara de bola aberta, essa é a realidade. Tapa na cara, e este mesmo torcedor nessa conversa reclamou do choro do Neymar, dizendo: se você chorar, imagina o resto. Se você discutir com o torcedor, como aconteceu na Vila, imagina os outros também, de que maneira eles vão se sentir para fazer a mesma coisa. Enfim, o Neymar foi bastante cobrado, mas não só o Neymar, a torcida do Santos, a torcida jovem, na verdade a sangue jovem, né? A torcida organizada do Santos. Eles pediram a saída imediata do Guilherme, do atacante Guilherme, algumas escalações de jogadores, mudança de atitude. Enfim, a cobrança foi forte, foi feia, mas, segundo a Polícia Civil lá de Santos, não houve nenhum tipo de agressão. Foi uma cobrança, uma pressão muito forte, com muitos torcedores dentro do CT, dentro do campo, mas sem agressão. O presidente Marcelo Teixeira também não estava presente e não participou de nada disso. Então é isso, o Neymar disse que está tentando mudar as coisas, mas também não temos ali muitos mais relatos do que disse ali o capitão santista. Foi, de fato, mais ouvir do que falar alguma coisa, pressão para cima do Santos, que está numa situação complicada aí no Campeonato Brasileiro e já eliminado da Copa do Brasil. Enquanto isso, a diretoria corre atrás de um técnico. Jorge Sampaoli continua sem clube, interessado em vir para o Santos, mas a verdade é que aquela informação que a gente trouxe aqui ontem no Gazeta Esportiva, de que tem muitos dirigentes dentro do Santos que entendem que o Sampaoli pode ser um nome popular. Você agrada a boa parte da torcida se trouxer o Sampaoli, porque boa parte da torcida quer o Sampaoli. Só que a própria diretoria tem rejeição ao nome do Sampaoli pelo histórico dele no Santos, de alguns problemas internos, por trazer sempre muita gente para trabalhar junto e por sempre pedir muitos reforços, algo que o Santos não está em condições de fazer nesse momento. Então, essas incompatibilidades têm feito o Santos tentar uma alternativa no mercado. Ainda não apareceu nenhuma alternativa viável, mas o Santos está caçando, vendo se consegue encontrar alguém para que não seja Jorge Sampaoli. Se não tiver jeito, talvez caia no colo do argentino e o Peixe talvez tenha que se comprometer até com o que não pode para trazer o seu técnico de 2019 de volta. Tá certo, Mi? É isso, a situação preocupante do Santos atrás de um técnico e Neymar cobrado como talvez poucas vezes na carreira a gente viu, né? Verdade, Salazar, e é impressionante ele ali no meio, a gente vai mostrar para vocês de novo, a torcida chegando, o Neymar lá no meio sendo cobrado. Quero saber daqui a pouco a opinião do Garrafa e do Chico Lang, se Sampaoli seria um nome bom ou não, e se essa bronca da torcida é justa ou não. Vamos ver, ó. Com 55 mil pessoas, Marcos. Você tá de brincadeira com a nossa cara. Isso aqui que tá acontecendo hoje aqui é pouco. É pouco. Posso falar pra você? Ah, já sei, é violência. Você quer tomar a tapa na cara de bola aberta, essa é a realidade. Tá vendo ali na frente do de boné, na frente do que tá falando, ele tá ali recebendo essa cobrança. Assim, sabe o que eu acho engraçado, né? Se é que a gente pode achar engraçado, mas é de forma irônica. Lá na Vila Belmiro, o torcedor que veio do interior pagou o ingresso, acho que foi contra o Internacional,
Acho que o Santos fez uma atuação que não agradou, o torcedor xingou. O Neymar foi lá e falou, não, xingou o torcedor, não, isso. Aquele torcedor que xingou não estava errado porque ele pagou o ingresso, estava na arquibancada. Esse tipo de torcedor, que o Neymar talvez pudesse falar alguma coisa, esses caras estão no lugar errado. E aí porque foi uma invasão, né? Uma invasão. Não foi combinado. E não aquele torcedor que foi peitado pelo Neymar na Vila Belmiro. Aquele é um torcedor de verdade do Santos. Na arquibancada, xingar, isso faz parte, né? Mas o que não pode é acontecer isso. E a diretoria do Santos é culpada, não só a diretoria do Santos, a diretoria do esporte expôs os jogadores a isso lá na Ilha do Retiro também, que pegaram, bateram no Pablo. Já vai acontecer algo muito grave. Vocês têm que seguir um exemplo da Leila Pereira. O Palmeiras teve recentemente aí crise, torcida quis invadir CT. A presidente não expôs o patrimônio do clube, que são os jogadores. É verdade, porque gente. lugar de cobrar, olha o Neymar ali no meio. lugar de cobrar é na arquibancada. A gente não sabe se aí no meio dessa turma aí tinha alguém armado ou não. Pois Como é que você pode permitir... Com certeza tinha. Como é que você pode permitir esse tipo de situação? Né? Porque ali é o lugar de treinamento, ali não é lugar de cobrança, invadir uma propriedade, tá tudo errado. Então a diretoria do Santos erra, não é só a diretoria do Santos que erra, não. A maioria dos dirigentes se acovardam, se escondem nesse tipo de situação. E aí vale um ponto positivo para o presidente do Palmeiras. Quando a gente critica, quando elogia, tem que elogiar. Ela não expõe, conversa com torcida organizada. Ela não expõe os jogadores do Palmeiras a esse tipo de situação, porque já, Chico, vai acontecer algo muito mais grave do que esse bate-boca. Não tenha dúvida disso. Agora, ó, o Neymar também tem feito escolhas erradas, né? Ele estava no Barcelona, foi para o PSG. Do PSG ele foi para o Real Hilal. E do Real Hilal ele foi para o Santos. Quer dizer, e o Santos numa crise imensa. Quando o Neymar chegou, o Santos já estava em crise. E o Neymar era visto como o grande salvador do Santos. Então a torcida se revoltou por isso. Porque ele, no 6-0, foi uma figura inútil. Né? O 6-0 está doendo demais no coração do torcedor. E essa cobrança pode ser feita na arquibancada, nunca na dependência do clube. Ele sozinho ia conseguir fazer alguma coisa ele é o líder, Michele, assim, eu não tive oportunidade. E aí a postura dele chorando, a postura dele não foi correta, ele tinha que sair ali irritado, chamar a responsabilidade e não sair da forma midiática chorando, que saiu. E só para finalizar, sobre o Sampaoli, né? Que bom que existem alguns dirigentes lá dentro do Santos que entendem que o Sampaoli não é uma boa para o Santos, porque essa é a minha opinião. O Gato Fogueteiro e o Neymar, duas estrelas juntos, o Sampaoli, ele quer ser a estrela. E a gente sabe quem é a estrela do Santos. Vocês querem juntar os dois? Não vai dar certo. Você sabe o que o Sampaoli fez? Ele exibiu em 19 páginas o projeto de trabalho do Santos. E está pedindo 19. O mundo para trabalhar lá. 10 milhões de multas em 2 anos de contrato. Quem está chegando para conversar com a gente é o Alexandre Silvestre, com todas as novidades sobre Memphis Depay, sobre Héctor Hernandes. Boa noite, Silver. Silver, por favor, não traga más notícias para o corintiano. O que você vai falar para a gente sobre esses dois jogadores? Michele, você é prova de quanto eu trabalho para equilibrar o noticiário, para a gente não ficar só martelando coisa ruim. Mas é impossível, não tem como. Então o noticiário de hoje também é negativo. Tem ali uma questãozinha que talvez o torcedor até goste, mas eu vou contar tudo para vocês num dia muito movimentado aqui no Parque São Jorge. Vocês podem notar o trânsito parado aqui em frente aos arcos da Fazendinha, porque tivemos jogo do Sub-17 do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Muita gente compareceu, clube movimentado, e o Corinthians no profissional com também um dia muito movimentado. No caso primeiro do Memphis Depay, o Corinthians tem valores altíssimos a pagar para o Memphis Depay, que está se recuperando de uma lesão muscular no posterior da coxa direita, e para piorar a situação, ele teve uma virose. Então ele não pôde trabalhar normalmente nessa recuperação ontem e hoje. Por conta desse problema de saúde, foi dispensado de algumas atividades, o que pode retardar ainda mais o retorno dele. Vamos colocar a data do dia 11 de setembro, guardadinha assim na memória, porque o departamento médico do Corinthians trabalha para tentar colocar o Memphis Depay à disposição do Dorival Júnior, recuperado plenamente de tudo, para o jogo contra o Atlético Paranaense, que será no dia 11 de setembro. É o jogo da volta
do mata-mata das quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians joga semana que vem em Curitiba e no dia 11, uma quinta-feira, recebe na Neoquímica o Furacão. Então o Corinthians corre contra o tempo, o Memphis também, para que ele possa jogar esse jogo. O Memphis Depay, que tem problemas aí também em relação às finanças, não ele Memphis, né? Ou talvez também ele Memphis, mas esse assunto eu trago para vocês na minha próxima participação, porque o Corinthians deve uma bolada para ele até o começo de setembro, além de salário e além de direito de imagem. Outra questão é o Héctor Hernández, que é o atacante espanhol que veio um custo-benefício aí que não deu muito certo. O cara jogou só 24 partidas e marcou apenas 2 golzinhos. Então não foi uma contratação legal. O Corinthians tenta negociar o jogador. O Dorival não tem aproveitado o Héctor, não tem sequer escalado ele para o banco de reservas, relacionado para as partidas. Já são vários jogos dispensando o Héctor Hernández, que a partir de agora vai treinar em separado. Eu não consegui descobrir ainda o motivo pelo qual ele vai treinar em separado. Porque uma coisa é o cara não dar resultado, não vale a pena, não quero trabalhar com ele. Vamos supor, é ruim de bola, não atende à necessidade. Mas por que treinar em separado? Acredito eu que aconteceu alguma coisa, mas eu não consegui ainda descobrir o que rolou. Próximo jogo do Corinthians é contra o Vasco da Gama domingo em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. E aí talvez uma boa notícia, voltam de suspensão jogadores reservas, Kaká, Andileri e o Romero. Já mais Corinthians, infelizmente, com notícias não tão boas assim, Michele. Obrigada, Silvestre, por todas as informações. Vixe, Maria Mendes. Injustiça. Por que é? Injustiça no Corinthians com o Héctor Hernández. Injustiça com ele. Porque, aliás, é uma injustiça meia burra, porque, veja bem, o Corinthians está sem atacante nenhum. E, de repente, tem um que ainda precisava de uma adaptação ao futebol brasileiro. Ele veio da Espanha. Vale a pena investir nele. Porque ele está lá, tem 28 anos só. Que faz, hein? Não, mas... Se você está achando que o Héctor Hernández vai salvar o Corinthians... Não vai salvar o Corinthians, ele vai compor o grupo. Hoje você está em grande estilo, hein? Ele foi injustiçado. Injustiçado pelo seu Dorival Júnior. O que ele demonstrou até agora, Injustiçado por Dorival Júnior. O que ele demonstrou até agora, Essa é a grande verdade. Que está deixando de lado um bom jogador que poderia compor legal com o grupo. Você está indo para aquela visão de jogar tudo nas costas de treinador. Não. É esse o seu caminho? Mas vem cá, mas quem que afasta jogador? É o treinador ou o diretor de futebol? É o treinador. De que vira e fala, eu não quero mais participação desse jogador. A gente não acompanha treinamento, Às vezes que esse jogador esteve em campo, não correspondeu, não entregou. É muito melhor dar oportunidade para o Guinegão, que é um patrimônio do clube, porque é um cara que não tem coisa. Mas você está querendo dividir o espaço, talvez, dos garotos com um cara que até agora não entregou nada. Não quero dividir espaço nenhum, mas ele podia acrescentar. É injustiça da sua parte. Ele podia acrescentar. Tá magro, ele tá magrinho. Por injustiça. Injustiça total com o Héctor Hernández. Meus protestos. Eu acho só que, às vezes, o Miller e o Paulo falam muito aqui sobre tempo de jogo, sobre ritmo de jogo, e isso só pega jogando também. Então... mas futebol hoje é tudo muito rápido, sequência Michele. Boa, Michele. O Corinthians não tem muito tempo. Sequência de jogo é Vasco agora e Palmeiras no próximo final de semana. Se perder os dois, entra no rebaixamento. Não dá para ficar fazendo experiência. Corinthians não dá para fazer experiência. Se perder os dois, cai o Dorival. Mas pior que caiu o Dorival, o Corinthians entrar na zona de rebaixamento para você. Também. Turma, chegou a hora de acelerar com o Rodrigo França e o Momento Velocidade. Roda a vinheta. Momento Velocidade. Esse é Rodrigo França, muito boa noite, Rô. Gabriel Bortoleto, ele tá de férias no Brasil, foi curtir Stock Car, é isso? Exatamente, boa noite, Michele, Garrafa, Chico, todo mundo que está assistindo. Piloto é assim, né? Gosta de tirar férias, mas ir no autódromo também, né? Ele, inclusive, deu um jeito de acelerar e ele fez uma volta rápida com a namorada dele, que é a Isabela, no novo carro da Stock Car. E o vídeo fez muito sucesso nas redes sociais, viu? Foi muito interessante. E lá em Curvelo, na Stock Car, eu também entrevistei o piloto mais jovem do grid, que é o Arthur Gama, da equipe Toyota Gazoo Racing, para ele mostrar para a gente aqui na TV Gazeta uma das novidades desse carro, que é o volante super tecnológico e que tem o mesmo conceito usado na Fórmula 1. Geralmente com a telinha a gente tem várias informações que a gente precisa durante a corrida, tempo de volta, temperatura de freios. E bom, como tu falou, tem vários botões, a Fórmula 1 também usa vários botões de volante. É um volante de engate rápido, ele tem aqui os 4 pedal shifts, o normais, que é para aumentar e diminuir as marchas. Muito legal
guiar com um volante desse. Eu só tinha guiado no meu simulador, volantes parecidos. E, bom, tô adorando, o carro é sensacional. E vamos lá, vamos continuar acelerando. Legal, parece mesmo de Fórmula 1 e o Gama está indo muito bem com a Toyota Gazoo Race. E falando em Fórmula 1, a categoria segue de férias, mas a gente vai ter muita ação aqui no Brasil com a Copa Truck nesse fim de semana no Autódromo Potenza, em Minas Gerais, onde um piloto, que é o Nick Giafone, vai buscar a liderança do campeonato, ele que está fazendo um ano de estreia na categoria dos caminhões. Fala pessoal, o Nick Giafone aqui lembrando vocês que tem Potenza esse final de semana na Copa Truck, é uma pista extremamente técnica em Minas Gerais, vai ser uma experiência diferente, uma pista com 14 curvas, um circuito extremamente fechado, um circuito que exige muita paciência, muita dedicação, então vamos atrás aí de bons resultados, a gente vem numa sequência crescente, depois de um fim de semana difícil em Cascavel, vamos aí para mais uma prova, tentar buscar ali largar entre os 3, 4, se manter vivo na disputa pelo título. Um abração. Valeu, Nick Giafone, que já está embarcando lá para a Potenza e está mandando muito bem também no ano de estreia. E aqui em São Paulo, a velocidade será por conta do Autódromo Velocitar, que vai receber as provas da NASCAR Brasil e Copa HB20. E olha só, Michele, essa categoria vai ter uma prova especial de longa duração e com um prêmio de R$100 mil e um carro 0 km para o vencedor, como explicou para a gente o piloto Uli Dias, da equipe G4U Sports. Fala pessoal da TV Gazeta, piloto Uli Dias aqui do carro número 100 da Copa HB20. Próxima semana o nosso desafio será no Autódromo de Velocitar, onde teremos uma corrida bem diferente. Uma prova de longa duração, serão 3 horas e o grande campeão leva R$100 mil e um HB20 0 km. Vamos estar representando a equipe de G4U Sports com o piloto Rafa Reis e o Bruno Testa. E eu conto com a torcida de todos vocês. Valeu! Valeu! Valeu, Uli. Rafa, ele, o Bruno Testa, um time forte aí para ganhar esse prêmio de R$100 mil e um carro 0 km. E a cobertura completa, Michele, você confere então nesse domingo, no Momento Velocidade, 2 horários, 8h25, antes do Mesa Redonda e 11 da noite, depois de vocês. Coladinho no Mesa, muito obrigada, Rodrigo França. Todas as notícias aqui da Velocidade você confere no Gazeta Esportiva e também no domingo, depois do Mesa Redonda. E antes, também, às 11 da manhã. Valeu, Rô, brigadão. A nave do Gazeta Esportiva volta agora ao Morumbis. E aí, Má, qual titular do Tricolor renovou o contrato? Tá, a câmera tá lá, mas tá... Um monte de imagem aqui. Não, tá aqui, voltei. Vou pedir pro Thomas mostrar pra vocês, enquanto eu falo as informações, porque é o seguinte, gente, essa festa aqui tá muito bonita. O torcedor do São Paulo já vem pra cá pro Morumbis pra realmente empurrar seu time mais uma vez, seja na Libertadores ou qualquer outra competição, mas a gente sabe que Libertadores, noite de Libertadores é muito especial pro torcedor são paulino, então já tem muita gente aqui 3 horas antes da partida. São 6h31, o jogo começa às 9h30 e já tem muita gente aqui torcendo e apoiando a equipe que logo mais chega. Você me perguntou, Michele, quem renovou o contrato, né? E quem renovou o contrato foi o zagueiro Alan Franco, que tinha um vínculo até o final deste ano e estava já tratando a sua renovação com a diretoria. E é um grande trunfo, de fato, porque o Alan Franco é um dos pilares da defesa de São Paulo e ele renovou até o final de 2028, junto com o aumento salarial. E ele, então, é mais um dos trunfos, então, da diretoria aí para essa continuidade de trabalho do técnico Hernan Crespo. Ele que hoje deve ser titular, apesar de ter saído ali no jogo contra o Sport, foi um dos poucos titulares que entrou, né, em campo no jogo contra o Sport e ele acabou se machucando ali, sentindo um probleminha na perna, porém ele deve entrar normalmente hoje como titular e ele então renovou seu contrato até 2028, tá certo, gente? Aqui então a torcida continua cantando, apoiando, tem também bastante imprensa por aqui e são esperados, como eu falei, 55 mil pessoas mais ou menos aqui no estádio do Morumbis. Também a torcida visitante do Atlético Nacional ontem fez uma grande festa de recepção para o time, né, que estava aqui hospedado em um dos hotéis aqui da capital paulista. Enfim, então hoje aqui muita gente, de fato, os ingressos praticamente esgotados para essa partida de logo mais. Tá certo, gente? Continuo por aqui à disposição de vocês. São Paulo que ainda não perdeu nessa Libertadores. Sim, é verdade, não perdeu ainda. São 4 vitórias, 3 empates, o último deles aí contra o Atlético Nacional.
São 100% de aproveitamento aí com o Hernan Crespo aqui no Morumbis. E é um dos trunfos, então, dessa noite aqui no estádio do Morumbis. Fiquem com a torcida, olha aí. Sobe o som da torcida do São Paulo no Gazeta Esportiva ao vivo, olha lá. É o time do meu marido. Esse é o papel do torcedor, né, Michele? Tá empurrando o time, criando um clima, criando toda uma atmosfera. Vai se criando um clima muito propenso para o São Paulo. É isso, então, aquela história, né, Chico? O torcedor não entra em campo, mas ele ajuda, sim. Ele ajuda. E vai ser um encontro, como bem lembrou a Marina já nos últimos dias. O Crespo, quando ele treinou o São Paulo na primeira vez, ele não tinha contato com o torcedor. E ele falava que queria experimentar a sinergia do Morumbi em jogos da Libertadores. E hoje vai ser, de fato, o que vai acontecer. É o primeiro jogo dele na Libertadores. No Morumbi. No Morumbi, né? No Morumbi. Com a torcida presente, é uma coisa de louco. O Crespo merecia isso. Merecia viver a torcida junto e não só através de alto-falante. Depois você vai perguntar para a Marina alguma coisa de bilheteria, ameaça em bilheteria, porque né? Teve aquele problema lá na Colômbia com a torcida do São Paulo. A torcida organizada do São Paulo, inclusive, protegeu os torcedores do São Paulo que lá estavam, porque a polícia não fez uma barreira de proteção, a coisa ficou feia. E daqui a pouco a Marina, vamos saber com ela aí se tem alguma novidade, porque hoje de manhã tinha um cartaz, me parece, nas bilheterias, onde os colombianos iam retirar os ingressos, tipo, vamos matar vocês. Que isso? E aí o São Paulo parece que estava tomando algumas providências juntamente com a polícia para garantir a segurança dos torcedores do Nacional hoje no Morumbi. Tem esse adendo. Palmeiras, Chico Lang, está passando por um momento de chegadas e partidas. Teve lágrimas de quem se despediu, teve sorriso de quem está desembarcando no clube. E o José Paes é quem vai contar tudo pra gente. Boa noite, Zé. Fala, Mi, boa noite para você, boa noite aí para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. É exatamente isso, né? Uns indo embora, outros chegando, tá assim, né? Nesse segundo semestre lá no Palmeiras, agora de 2025. E quem se despediu agora foi o Marcos Rocha, né? Jogador que tem aí 346 partidas com a camisa do Palmeiras, 12 títulos, um dos maiores vencedores de toda a história da Sociedade Esportiva Palmeiras, rescindiu o contrato com o Verdão, está a caminho lá do Grêmio e se despediu no CT, lá na Academia de Futebol, de todo o staff do Palmeiras, de toda a diretoria, comissão técnica, jogadores. E aí, claro, o Palmeiras postou tudo isso nas redes sociais, no canal oficial do clube lá no YouTube, e a gente confere um trechinho agora. Pode rodar aí, diretor. Obrigada pelas glórias que você nos ajudou a alcançar e principalmente pela paixão que dedicou a este clube, que será sempre a sua casa. Avante palestra. Obrigada, Marcos. Obrigada, querido. Sempre que eu entrei dentro de campo, a primeira coisa que eu pensava, como que eu iria fazer vocês voltarem felizes para casa. E tenho certeza que 95% das vezes que eu tive vestindo essa camisa do Palmeiras, eu consegui que vocês voltassem para casa felizes, muitas das vezes contando com títulos. Então, minha gratidão, meu agradecimento aqui e avante palestra. Tamo junto, valeu. Tá, então, Marcos Rocha, a caminho lá do Grêmio, jogador aí de 36 anos, tinha contrato com o Palmeiras até o final dessa temporada, rescindiu de maneira amigável, então, para seguir a sua carreira aí agora lá no sul do país. E como eu disse, né, uns saindo, outros chegando. E quem chegou de fato foi anunciado oficialmente pela Sociedade Esportiva Palmeiras, Carlos Miguel, goleiro, 26 anos, com passagem pelo Corinthians, estava lá no Nottingham Forest da Inglaterra, assinou com o Palmeiras contrato de 5 anos até o meio de 2030, o Palmeiras que vai pagar aí 35 milhões de reais, quase 35 milhões de reais por 80% dos direitos desse jogador, pagando aí para contratar esse goleiro de 2,04 metros. E aí o Palmeiras também foi lá para as redes sociais para anunciar aí a chegada do Carlos Miguel e de um jeito diferente. Recentemente mostramos aqui no Gazeta Esportiva o Carlos Miguel quando era atleta do Corinthians num pagode lá, dando uma provocada, falando que o Palmeiras não tinha mundial, e agora ele foi anunciado de um jeito diferente e com a participação da Gazeta Esportiva. Vamos ver isso aí. Rodrigues, este cabeceia para Liminha, ganha Liminha, jogada, entra pela área, vai para Branco, o tiro continua, Liminha adiantou muito, apontou o tiro, escapou de bola.
Fala família Palmeiras, aqui é o Carlos Miguel e agora eu defendo o primeiro campeão mundial. Tá aí, minha querida Michele Janela, jornal A Gazeta Esportiva em sua versão impressa, ainda naquela época, estampando Palmeiras campeão mundial. E na história agora do Carlos Miguel também, apresentado desse jeito aí. Quero saber o que você achou dessa apresentação, desse anúncio, na verdade, do Carlos Miguel, misturando Gazeta Esportiva, Palmeiras, o goleirão agora aí do Verdão. Devolvo pra vocês, daqui a pouco eu retorno pra gente falar mais do Palmeiras aqui no programa de hoje, tá bom? Bom, e aí? Bom, vamos começar falando do quê? Da homenagem aí interna. Gente, uma homenagem fechada de adeus para o Marcos Rocha. Não teve imprensa. O pessoal atrapalha. Portas fechadas. Gente, portas fechadas. Não era hora de ter uma entrevista coletiva, fazer isso para a imprensa ver? Claro, declaração do jogador, né? Ele falando para a imprensa. Para guardar, a gente guardar isso para sempre. Exatamente, das glórias que ele teve. Cada veículo dá o seu enfoque. Era um momento de festa do Marcos Rocha, né? Agora é isso aí, ó, mas é tudo ali, só... By the book, com protocolo. É a bolha, né? É a bolha que está fechada lá. Todo mundo vendo a mesma imagem, nada diferente. Enfim, é uma opção. O Marcos Rocha tem uma história brilhante dentro do Palmeiras, não é? O Palmeiras tem o seu mérito e a sua filosofia de renovar o seu elenco. Tem recurso financeiro para isso. Isso a gente tem que tirar realmente o chapéu. E o Marcos Rocha estava sentindo que ali já não teria mais espaço. Ele ainda tem um pouco de potencial, um pouco não, tem ainda potencial para continuar jogando o seu futebol. Talvez não com a mesma intensidade que jogou no Palmeiras, mas numa outra situação. Pode ser muito mais útil no Grêmio do que propriamente no Palmeiras e vai seguir o caminho dele. Então a homenagem é justa, a carreira dele foi realmente brilhante. O Palmeiras vai passando por um processo de reconstrução com a ressalva de uma eliminação para o seu Corinthians, que ela é muito dolorida, que a ferida ainda não cicatrizou. Não cicatrizou. Não cicatrizou, mas o Palmeiras ele tem força na sua grandeza, porque está bem na Libertadores, já está classificado para as quartas de final, está brigando com o Flamengo no Campeonato Brasileiro, e o futebol é isso. Mesmo com toda essa estrutura, acabou parando no seu Corinthians, a ferida ainda continua lá em recuperação. O Palmeiras está em reconstrução, Chico. Está em reconstrução, e eu vou te contar uma coisa, o que 1 milhão por mês não faz, né? O Carlos Miguel pegou o jornal Gazeta Esportiva, botou ali e falou: o Palmeiras tem Mundial. Quer dizer, Carlos Miguel, eu acho o seguinte, cara, numa boa, tenha personalidade. Tenha personalidade. Você não faça uma coisa dessa. Você sabe que o Palmeiras não tem Mundial, todo mundo sabe que não tem. Por que você pega uma página da Gazeta Esportiva, legal, muito obrigado pela propaganda. Ele cantou a musiquinha, né? Que o Palmeiras não tem Mundial. Ele só estava cantando, ele não queria dizer isso, Chico. Isso é falta de personalidade. Tem que chegar e falar assim: olha, eu falei, cantei, agora viro a página. Mas não precisa falar o contrário. Não precisa fazer isso aí que ele fez, esse cirquinho que ele fez. Era um bom circo. Levantou uma lona. Para que isso? Não há necessidade nenhuma. Ele que você tá com dor de cotovelo? Não, ele eu tá acho, indo para um clube que parece que vai dar certo, né? Tem Mundial, Chico. Não, tá não lá, tem, não tem Mundial. Tem Mundial, tá não lá, tem mundial. Tá comprovado, tá registrado, tá num jornal. Não é reconhecido não pela é FIFA, fake news. E se dane a vida. Eu nem por 2 milhões... mas era reconhecido, não é mais. É uma confusão, hein? Nem por 2 milhões de real eu aceitaria fazer uma coisa dessa. Juro por Deus que não aceitaria. Do Palmeiras, né, Chico? Lógico. E por 3? Por 3 também não. E por 5? Também não. Dá pra pensar, hein? E por 10? Também não. Acho que por 5 já dá pra dar uma balançada. Por dinheiro nenhum. E olha que eu tô meio atrapalhado. Chicão, mas por dinheiro nenhum. Chicão. Olha, Alexandre Silvestre tá voltando pra telinha com mais notícias quentinhas do Corinthians. Silver, você tem apuração sobre problemas de finanças, é isso? É um pequeno pedaço de um problemaço do Corinthians. São dívidas a curto prazo que o Corinthians precisa resolver. Vamos começar pelo Memphis Depay, fiquei devendo essa informação para vocês. Agradeço ao colega Thiago Salazar que me ajudou nessa apuração. O Corinthians, independentemente de salário e direito de imagem, que ao que consta estão em dia com o Memphis Depay, tem uma bolada para pagar para o Memphis de bonificação, de premiação, dessas metas alcançadas, como rege o contrato dele, e uma outra bolada que se refere às luvas pela assinatura de contrato entre Memphis e Corinthians, totalizando 22 milhões de reais. Metade desse valor, as premiações, as bonificações, as metas alcançadas, ou seja,
11 milhões de reais, o Corinthians deveria pagar nesta semana. O Corinthians está negociando com o staff do Memphis Depay. Os outros 11 milhões de reais, em relação às luvas pela assinatura do contrato, devem ser pagos na primeira quinzena de setembro do próximo mês. Ou seja, o Corinthians tem 22 contos para pagar para o cara, além de salário e de direito de imagem. E isso aí está sendo, ou tentando resolver nos bastidores entre a diretoria e o staff do Memphis Depay. A prioridade do Osmar Stabile, que não consegue dormir, que está com a cabeça pegando fogo, equilibrando 200 pratos ao mesmo tempo, é tentar anular o transfer ban, porque o Corinthians deve 34 milhões de reais para o Santos Laguna, pela contratação do zagueiro Félix Torres, deu transfer ban lá na FIFA. E a negociação segue com o clube mexicano, que aceitou, topou receber 70% dos 34 milhões à vista e parcelar o restante. Só que o Corinthians não consegue, a conta não fecha. O Corinthians não tem grana, nem para pagar o Memphis, nem para pagar os 70% da dívida do Félix Torres em relação ao Santos Laguna. Mas a prioridade é destravar essa questão de poder ou não inscrever jogadores. O Corinthians está punido pela FIFA. Para piorar a situação, outros 3 processos de transfer ban podem explodir a qualquer momento em relação a Garro e Maicon, que estão no elenco atual do Corinthians, e também do Rojas, que já foi embora. Se juntar esses 3 processos que ainda não explodiram, mas estão em vias de, são mais 70 milhões para o Corinthians tentar resolver. Então a situação é muito complicada, é dramática, como todos sabem, e a cada dia um pepino maior para descascar. O Corinthians não consegue contratar, também não tem dinheiro para contratar, mas com o transfer ativo, nem se o Messi, como eu disse outro dia, ligar para o Osmar Stabile, quero jogar de graça e vestir a camisa 1000 do Corinthians, não dá para escrever o Messi. Então, esse é o drama, Michele. Cancelar o transfer ban, pagar o Memphis, é muito dinheiro. Memphis, 22 milhões. Tem o do Gavo, tem do Rojas. Tem mais gavetas a serem abertas. Cada gaveta que abre lá, sai uma cobra. Né? Então, o presidente Osmar Stabile está com realmente uma demanda enorme para resolver. A do Memphis, ela é uma prioritária, porque o Memphis é um ativo do clube. Ele já ficou bem claro que se não acertar com ele financeiramente, é um direito dele, ele não vai para o jogo. Então, acho que isso ele precisa ser resolvido. Precisa até de mencionar se no custo-benefício vale manter o Memphis. Né? Tecnicamente, a gente sabe que vale, mas financeiramente, na situação que está, vale se afundar mais em dívida? Você vai ter condição de pagar? Você tem um parceiro para pagar? Se não tem, é igual um abraço para o gaiteiro e vida que segue. Pensa assim, imagine que eu, você, nosso telespectador, Chicão, você já vai comentar. Mas imagina você, eu quero morar naquele apartamento que é o mais caro de São Paulo, lá que a Luciana Gimenez está tentando vender. Sabe onde é? Perto daquele shopping Cidade Jardim? Tem um apartamento lá que ela está tentando vender, por, acho que, sei lá, 50 milhões, não sei, 20 milhões. É um negócio absurdo. Absurdo. Duplex e tal. Aí eu falo assim, eu vou morar lá, eu vou pagar aluguel. Imagina o aluguel disso. Aluguel, eu tenho PTU. como pagar isso? O Corinthians tem como pagar o Memphis Depay? Interrogação. Chico Lang já comenta. Chico Lang, e aí? Dá para arcar com o Memphis Depay? É um desafio, né? É um desafio que a nova diretoria, agora que vai ser eleita na próxima segunda-feira, vai ter que aceitar, vai ter que encarar, vai ter que ver o que vai fazer. Eu acho que o Corinthians perde muita qualidade técnica, perdendo o Memphis. Não tenha dúvida. Então, o desafio é esse, é você manter o Memphis e a qualidade técnica do time. Agora, isso aí, não sei como vai ser feito. Vai ter que haver uma reunião, um conselho, talvez o conselho deliberativo, o conselho de ética, reunir e ver o que acontece. Porque o Augusto Melo deixou um abacaxi na mão desse pessoal. Deixou um abacaxi. Soltou uma bomba de nitrogênio ali, para eles tentarem resolver o caso. Então, eu acho que dentro desse raciocínio, evidentemente que o Memphis, o certo é ele ficar. O certo é ele ficar. Vamos torcer para que tudo saia bem. Bom, José Paz está voltando com uma declaração de um treinador português, que não é o Abel Ferreira, não. De quem você vai falar, Zé?
Olha, não é do Abel Ferreira, mas esse treinador português aí mencionado por você comentou sobre o Abel Ferreira. José Mourinho, simplesmente José Mourinho, deu uma entrevista para os nossos amigos lá do Sportnet e foi questionado exatamente sobre o treinador do Palmeiras e sobre os treinadores portugueses, no geral, trabalhando aqui no Brasil, se ele achava, ele, José Mourinho, que ele, Mourinho, era uma referência para os portugueses, para os treinadores lá de Portugal, aqui no Brasil. E aí o Mourinho deu uma moral danada pro Abel Ferreira. Vamos conferir aí, diretor? Acho que o Abel é obviamente a grande referência, não só pelo que ganhou. Outros também ganharam, o Jesus, o Arthur Jorge também ganharam a Libertadores, por exemplo, mas o Abel ganha a Libertadores, ganha a Brasileirão, está 1, 2, 3, 4, 5 anos e faz uma coisa que é difícil de fazer, que normalmente os treinadores não fazem, que é depois de ganhar muito, é a hora de fugir. E ele não tem fugido, tem sempre continuado numa equipa que obviamente terá condições fantásticas, percebe-se também a empatia entre ele e a senhora Presidente, mas acabam sempre por vender jogadores e depois formam outros e depois encontram outras soluções. Tem sido realmente uma carreira brilhante. Tá aí José Mourinho, o Special One, o especial campeão de Champions com a Inter de Milão, com o Porto, treinador que é um dos principais do planeta, da história do futebol, da história recente, por que não, desse esporte que a gente tanto ama, falando assim do Abel. Imagina o Abel na entrevista coletiva, Michele, amigos que estão acompanhando o Gazeta Esportiva, quinta-feira lá no Allianz Parque, depois do jogo contra o Universitário. Se alguém perguntar para ele ali essa questão do Mourinho, vai estar grandão ou não, homem? Devolvo para vocês aí, Palmeiras repetindo, então, entre em campo na próxima quinta-feira, 9h30, para decidir a sua vida contra o Universitário do Peru no Allianz Parque, com uma vantagem gigantesca aí de 4 gols conquistados lá na ida, lá no Peru. Tá bom, Michele? Devolvo para vocês aí. Gostou da declaração do Mourinho? Ah, eu gostei, mas agora segura o Abel Ferreira, né? Que ele falou, perguntem de mim para não sei o que lá. Agora o Mourinho fazendo essa declaração. O Abel é tão tranquilo. Tão humilde. Tão sossegado, né? Tão humilde. Tranquilo. Nossa Senhora. Imagina. Resignado, né? Resignado. Resignado. Ele vai aparecer até vermelho na Low coletiva. profile. Vai aparecer assim, estou envergonhada. Vai nada. Ele vai estar lá. Estão vendo que o Mourinho falou de mim? Mas nas palavras do Mourinho... Mas é elogiável mesmo. Mas nas palavras do Mourinho eu acho interessante e palavras verdadeiras, quando ele fala, quando o trabalho é bom, a coisa flui, chega em determinado que você tem, ele usou o termo fugir, né? Mas chega o momento de encerrar aquele ciclo para terminar em alta. Sim. E não foi isso que o Abel fez, não foi isso que a direção do Palmeiras fez, e por isso do sucesso, mesmo com altos e baixos. Por exemplo, a eliminação para o seu Corinthians, a presidente manteve o Abel, e eu acho que esse é mesmo o caminho. O Palmeiras está conseguindo quebrar um paradigma no futebol, Chico, que é o fato de tudo tem um tempo no futebol. A relação técnico-jogadores há um desgaste muito grande dentro do grupo. E o Palmeiras, como reformula o grupo, muito nesse período, o Abel vai conseguindo dar sequência e está dando resultado. Mas eu acho que até é bom quando há reformulação, porque você não cai no vício, né, do relacionamento, né? Você fica... Se você entende bem. Não, eu entendo muito bem. Pago as pensões todinhas em dia, fica sossegado, viu? Agora... Tá no quarto. Que vão fazer, né? Essa é a vida, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Mourinho é o maior técnico português da história, né? E evidentemente que ele fez justiça ao Abel, né? Ele foi coerente. E a Leila Pereira renovou com o Abel sob muita pressão. Então eu acho que mas ele tinha assinado um pré-contrato, né? Mas e daí? Não fez bem de renovar com ele? Não, lógico que fez bem. Fez bem de ele assinou um pré-contrato, fez, e ele teve confirmação. Não, eu não estou falando dela. Tá resolvido. Ele assinou um pré-contrato, por ele teria vazado. Mas ela, como presidente, foi lá e fez o que tinha que fazer. Tá Leila. Fim de papo por hoje, gente. Tchau, Garrafa. Tchau, Chicão. Amanhã a gente volta com mais Gazeta Esportiva. Fique ligadinho para assistir agora o Jornal da Gazeta. Beijos de luz.